Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O tribunal conseguiu, depois de 3 semanas, concluir o julgamento de um processo no plenário, de um tema no plenário, mas o assunto está absolutamente descolado da agenda nacional. O país enfrenta os reflexos da pandemia do coronavírus, com as contas públicas ameaçadas, crise no meio ambiente, com as incertezas econômicas e conflitos na política ainda não resolvidos, mas o Supremo resolveu falar de outros assuntos que nada mexem com essa realidade. Depois de gastar mais de 2 sessões do plenário, o tribunal decidiu que é da sua competência julgar recursos contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. E na próxima semana, julgará se os concursos públicos devem ter uma data distinta de prova para candidatos de determinados grupos religiosos. Assuntos relevantes, sem dúvida, mas inegavelmente descolados da agenda atual do país. E fica a pergunta: o presidente do Supremo, Luiz Fux, pode optar por uma pauta fria para tirar o tribunal dos holofotes, mas e os processos importantes para resolver todos esses conflitos? Por que não entram? Enquanto isso, o taxímetro do plenário virtual continua rodando e a passos ligeiros. Enquanto o plenário físico julgou esses 2 casos nesse último mês, o plenário virtual já julgou 288 processos. Os principais conflitos estão cada vez mais sendo deslocados para o plenário virtual e algumas decisões nesse novo ambiente passam ao largo do radar da imprensa e da opinião pública. Um exemplo que ocorreu nesta semana: o plenário virtual começou a julgar se o presidente Bolsonaro pode bloquear seguidores em suas redes sociais. Se o presidente usa os perfis de Instagram, Twitter, para anúncios de interesse público, deveria manter sua rede aberta. O ministro Marco Aurélio concordou com esse argumento. Bolsonaro não poderia bloquear ninguém nas suas contas, mas o ministro Cássio Nunes, recém-nomeado por Bolsonaro, pediu destaque do processo e jogou essa decisão só para o ano que vem. Para discutir esse Supremo anódido, nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu queria começar por você sobre esse assunto que é interessante. Como eu disse, é uma decisão importante, mas descolada um pouco dessa agenda nacional, mas acho que vale a pena nós discutirmos esse tema de liberdade religiosa e concurso público. Então, queria que você falasse para a gente desse processo. Começou a ser julgado nesta semana, já se gastou mais de 1 sessão e meia e ele deve ser concluído na próxima semana. Felipe, Tomás, Juliana, tudo bem? Esse caso envolve uma pessoa que, prestando um concurso público, afirmando, né, considerando que era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que, portanto, por questões religiosas, deve guardar os sábados, entrou na justiça afirmando que teria o direito a não realizar atividades relativas ao concurso público no sábado, né? Então, a pergunta que o Supremo tem que responder é se a Constituição garante esse direito a você, por motivos religiosos, num concurso público, ou em outros tipos de editais da administração pública, que você exija que haja alguma acomodação das suas crenças religiosas. E o artigo constitucional que está em jogo, ele diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica, exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O Supremo tem que responder se isso significa, na prática, um direito a que suas crenças religiosas sejam acomodadas no concurso público. Não no conteúdo da prova, né, mas na forma de realização. E, claro, Felipe, é interessante que esse é um tema, por um lado, né, se você pensa assim, em termos de prioridade, direitos fundamentais para o Brasil, isso não é prioridade, né? Tem outros temas mais importantes que têm impacto na vida de mais pessoas, que afetam a vida e a segurança e a integridade física de muita gente. Agora, esse é um tema típico que tribunais constitucionais enfrentam, né? Esse é um tema quase clássico, digamos. Você precisa
discutir os limites da ponderação, da acomodação entre direitos que, no fundo, você não vai conseguir proteger igualmente, né, se você quer acomodar, né, a necessidade individual de que as suas crenças sejam respeitadas de alguma forma nas atividades realizadas pelo Estado e algum tipo de isonomia, igualdade, se tratando de uma atividade em que o Estado vai ter que ranquear e selecionar pessoas como um concurso público. Esse é um tema clássico, ele não é um tema pequeno, ele não é um tema desimportante, como se observou, e no caso específico do Brasil, ele tem impacto, se você considera que concurso público gera muita litigância no país, né? Inclusive, a decisão faz referência a muita jurisprudência do Supremo, envolvendo também o que você pode ou não acomodar, exigir na realização de um concurso público, e decisões judiciais espalhadas pelo país, algumas das quais determinavam que a administração pública deveria, no caso de adventistas de sétimo dia, por exemplo, fixar uma data alternativa para a realização de provas. Já houve casos parecidos envolvendo o Enem. Então, esse é um tema que, por um lado, em termos de conjuntura, e acho que a gente se acostumou muito a um Supremo que está sempre, digamos, surfando na onda da conjuntura da semana, esse tema parece desimportante, e em termos de prioridade, direitos fundamentais, de impacto, ele também não está ali, digamos, no top 5 das questões que o Supremo está devendo para o país. Mas é uma questão importante, que envolve igualdade, que envolve liberdade religiosa, a interpretação de um artigo constitucional difícil, que gera muita disputa, né, e que vai servir de orientação para muitas decisões judiciais que vão ter bastante impacto no funcionamento da administração pública. Então, acho que concordo em parte com a avaliação de que esse é um tema, né, nesses termos, acho que dá para dizer que ele está descolado da pauta do país, mas isso tem que ser dito com essas condicionantes. Nós vamos voltar depois desse assunto quando a gente for falar de plenário virtual, e aí a gente vai ver onde está a pauta do país, se no plenário virtual ou no plenário físico. Mas eu queria continuar nesse assunto ouvindo o Tomás. Tomás, nós temos aí 2 relatores para esses casos, são 2 casos diferentes, tratando de uma questão de fundo semelhante, o ministro Toffoli e o ministro Fachin, e eu queria que você explicasse para a gente as diferenças ali de visão dos 2 ministros em relação a esse tema, liberdade religiosa e concurso público. Oi, Recondo, Juliana, Diego. Sim, eu acho, como o Diego disse, é um típico caso que a gente, inclusive olhando, né, no direito constitucional comparado, típico caso que tribunais constitucionais são chamados, Supremas Cortes são chamadas a decidirem. O Diego, a questão é a mesma nos 2 casos, em certa medida, mas é interessante que os casos não são idênticos. Um dos casos, como o Diego diz, tem a ver com a realização de concurso público. O outro também tem a ver com funcionalismo público, também tem a ver com concurso indiretamente, mas é depois do concurso, né? Tem a ver com alguém que já é funcionário público, já é servidor, foi aprovado, portanto, está em período de estágio probatório e não foi aprovado, né? Não passou o seu estágio, dessa avaliação do estágio probatório por uma questão de assiduidade, né? Essa pessoa, pelo mesmo motivo de obrigação religiosa, não poderia trabalhar entre o pôr do sol da sexta-feira e o de sábado. E isso teria gerado um número de faltas significativo. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, em certa medida, é a mesma questão abstrata, né? Qual é a relação entre Estado e religião? Em que medida as nossas restrições que nós tenhamos por conta das nossas crenças religiosas, e de outros tipos também, mas esses casos são de crenças religiosas especificamente, precisam ser acomodadas pelo Estado. Mas os casos não são o mesmo. Uma coisa é você prestar um exame, um concurso público, precisa acontecer em alguma data, e é difícil, e o tipo de dificuldade que o Estado coloca é difícil achar uma data que funcione para todo mundo, 100% das pessoas, se a gente considerar todas as dimensões, não só religiosas, mas também outras questões que são importantes para tornar um concurso o mais acessível e mais a população, mais pessoas, mais candidatos que queiram e que tenham se preparado possam prestar, é diferente de você estar exercendo uma profissão, né? Porque qual que é a grande diferença? A grande questão é a diferença entre você ter uma data alternativa, por exemplo, no caso do concurso, ou uma data que agrade todo mundo, é um tipo de dificuldade,
ou você tem uma prestação alternativa. Se é possível você acomodar o serviço e a prestação de serviço para aquela pessoa para que ela cumpra suas obrigações, ao mesmo tempo que não tenha possa cumprir suas obrigações religiosas, né? Então a questão, é claro que você poderia resolver os dois casos de uma maneira idêntica se você partir do pressuposto que o Estado não tem que acomodar a religião, ponto. É claro que se o Estado não tem que acomodar a religião, eu posso te trazer inúmeros casos concretos, a resposta vai ser sempre a mesma. Não tem que acomodar a religião. Se você acha que o Estado tem que acomodar a religião, né, e não acha, né, porque a Constituição prescreve a necessidade do Estado considerar a religião e acomodar a religião em certas situações, daí o caso concreto fica muito importante. E essa relação entre o caso concreto e a tese, né? É verdade, por exemplo, o ministro Fachin está em ambos os casos se colocando, votando no sentido de que o Estado tem que acomodar a religião, tanto no caso do concurso, como no caso do estágio probatório do servidor. Mas nota que são duas teses diferentes, né? E é totalmente possível a gente considerar não só que, num desses casos, a acomodação é necessária, né? Porque a questão não é só se ela é razoável, se nós, enquanto legisladores, se nós votaríamos de um jeito, se nós fôssemos o administrador, o que nós consideraríamos ou não. A questão é que isso se coloca como um direito constitucional que pode ser levado ao judiciário e o judiciário pode obrigar que aquilo seja feito de uma maneira, inclusive, ou proibir, né? Proibir a realização de uma prova, numa data que não contemple e assim por diante. O ministro, é possível que você considere que num dos casos essa obrigação existe e no outro não. Ou mesmo que você ache que ela existe nos dois casos, que o grau de acomodação, né, o que tem que ser demonstrado, que o que tem que ser realizado também difere. Em certa medida, isso também é um caso interessante, porque talvez ele exponha muito que o Supremo, quando decide esses casos, a Constituição tem termos vagos, né? A Constituição diz coisas, às vezes as expressões são amplas o suficiente, que pessoas sinceramente comprometidas com a tarefa de tentar construir a melhor interpretação possível daquele texto podem divergir. E, em certa medida, isso expõe a função do Supremo, que não é simplesmente aplicar um direito pré-existente. Eles criam o direito enquanto eles interpretam a Constituição, e nesse sentido existe uma função assim, legislativa do tribunal, né? Ele está criando uma regulação que não existe, e sempre que essas situações acontecem, a discussão fica, então por que o Supremo está fazendo isso e não o legislador? Né? Se a gente... acho que essas são as questões que chamam a atenção e que esse caso acho que coloca. Juliana, e você que você está achando do direcionamento do tribunal? Tudo bem, Toffoli foi para um lado, Fachin foi para outro, queria até que se você explicasse isso para a gente, mas o que você acha da solução que está sendo dada, por enquanto, por esses ministros para os casos? Oi, Recondo, Diego, Tomás. Acho que o Tomás trouxe um elemento interessante, que é essa diferença entre os casos, né, que talvez possam ensejar soluções diferentes, né, o fato de um ser um processo competitivo, o outro não, a possibilidade de prestação alternativa, etc. Mas o que me parece, lendo o voto do ministro Dias Toffoli, que foi contrário, né, à existência desse direito subjetivo, é que talvez ele tenha sido pouco deferente à liberdade religiosa, no sentido de que não me parece que ele tenha levado em conta, na sua análise, a legislação existente sobre isso e não se manifestou acerca da exigência, digamos assim, ou da compatibilidade dessa legislação, ou em que medida essa legislação satisfaz um preceito constitucional de acomodar as crenças religiosas em casos como esse. Quer dizer, ele trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, a questão da realização do Enem, que houve uma modificação, né, passou a ser em 2 domingos consecutivos, inclusive para acomodar esse tipo de situação, mas ele não se manifesta sobre se o legislador seria obrigado a legislar nesse sentido. Pelo contrário, né, ele coloca como um espaço de possibilidade, mas não uma obrigação. Né? Falando da administração especificamente, ele fala em conveniência e oportunidade, mas fala das limitações econômicas que essa exigência poderia gerar. Então, me parece que a discussão, o foco dele é, de fato, no direito subjetivo. Ele pode ter razões para querer não reconhecer esse direito subjetivo, que envolve, como o Diego colocou,
o excesso de litígio e a interrupção de uma série de concursos públicos que poderia ocorrer ou derivar desse reconhecimento de um direito subjetivo. Por outro lado, me parece que uma solução possível e que levaria mais em conta a importância da religião para algumas pessoas, né, ou da observação de preceitos religiosos, seria um comando ao legislador em que se discutisse essa questão, né? Porque, de fato, um direito subjetivo em que você não tem os critérios, já que é uma acomodação razoável, poderia dar margem a uma litigância excessiva e talvez desnecessária, porque o que seria esse razoável teria que ser arbitrado em cada caso, né? Mas não necessariamente a solução precisa vir de um outro dia, né? Já houve concursos no Brasil realizados, inclusive o Enem, antes de mudar, adotou isso, a adoção de um horário alternativo, não exatamente um outro dia, e aí você reduz custo com funcionário, com as instalações, por exemplo, né? E a gente poderia pensar em outras soluções desse tipo. E aí me parece que, nesse sentido, o voto do ministro Fachin, ele leva mais isso em conta, né? E faz algumas exigências, ele coloca a necessidade dessa manifestação ela ser fundamentada e antecipada, né? Essa objeção de consciência por motivos religiosos. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e aqui, portanto, também deriva a minha preocupação com uma posição que não abra nenhuma margem, né, para uma exigência de acomodação razoável, é que essa discussão sobre liberdade de religião ela pode ter impacto em outras minorias que requeram algum tipo de adaptação. E a gente pode pensar aqui na questão de gênero, mas é verdade que o ministro Toffoli, no final do seu voto, ele faz uma ressalva com relação a isso, né? Ele fala que o Supremo decidiu sobre a possibilidade de realização de prova física por gestantes em outro dia, ou, na verdade, uma exigência nesse sentido, mas ele diz, bom, nesse caso aqui existe uma proteção à mulher, ao feto e à maternidade, então é diferente, não se aplica, mas a gente pode pensar em outros casos em que essa fundamentação pode ser estendida, e aí não só casos envolvendo gênero, mas casos, por exemplo, envolvendo pessoas com deficiências e outras minorias que requereriam algum tipo de adaptação. Então, por isso, a minha preocupação com uma decisão que não traga nenhum reconhecimento de uma exigência constitucional de adaptação, que me parece que é importante. Juliana, acho que esse ponto que você levantou, ele dá para ser reforçado se a gente observa que, embora o ministro Toffoli dialogue no seu voto com iniciativas legislativas e da própria administração de acomodar e diga que elas são importantes, são meritórias e são constitucionais, né, não há uma vedação, de fato, na tese, é uma questão ali clara, né, assim, não existe direito subjetivo, né, que isso tem impacto muito grande para decisões judiciais no país, aí ele optou por uma coisa mais, optou não, né, no caso, colocava essa pergunta, eles se mantiveram ali nos limites dessa pergunta, mas é interessante que, talvez em parte, um motivo pelo qual, mesmo em dicta, né, como a gente diria, em observações que não são necessárias para a conclusão a que ele chega no caso, ele não tenha enfatizado tanto a importância do legislador promover esse tipo de acomodação, vem do fato de que há um exemplo recente de acomodação com o qual ele dialoga no texto do voto, que é uma lei do início de janeiro do ano passado, que prevê justamente uma espécie de obrigação de instituições de ensino públicas e privadas de acomodarem as crenças religiosas de seus alunos, não só para provas, mas para aulas em geral, né? Uma exigência bastante ambiciosa. Se você for olhar no texto da lei, é bem aberto e diz que as escolas vão ter que agendar horário alternativo com a anuência dos alunos e alunas. E é interessante também notar que, nesse espírito de que o legislador já vem se mexendo um pouco nessa direção, e o ministro Toffoli talvez tenha ficado satisfeito, né, com esse movimento, é que ele observa, inclusive, que há um diálogo interessante na tramitação legislativa dessa lei que eu mencionei com a jurisprudência do Supremo. Ele cita o relatório na Comissão de Constituição e Justiça do senador Paulo Paim, que dialoga com a jurisprudência do Supremo sobre Enem, né, sobre se haveria um direito a você exigir uma acomodação na data de realização do Enem, que em decisões individuais, se eu não me engano, os ministros do Supremo vinham entendendo que não havia esse direito, e o Paulo Paim faz essa leitura da jurisprudência do Supremo nesses termos de
uma coisa é escola em que não é competitivo, outra coisa é o certame, algum tipo de ranqueamento necessário. Então, acho que o ministro Toffoli, embora você tenha razão, ele não tenha dito, né, existe aqui um dever constitucional de criar regras para acomodar, alguma escolha tem que ser feita, ele dá bastante espaço no voto para esse diálogo e para essa atividade legislativa que já vem acontecendo e atribui um valor positivo a isso. Justamente, concordo plenamente com o que você falou, mas eu acho que deixar isso como se fosse assim, bom, o legislativo está se mexendo, olha que ótimo, para mim sou como um pouco, né? O legislativo está se mexendo, que ótimo, e tem que se mexer. É só isso que eu senti um pouco de falta no voto dele, mas você tem razão, que são muitos cenários possíveis e que o judiciário determinar isso num caso específico, ainda assim, deixaria margem para uma série de discussões. Então, a gente pode pensar em acomodação razoável, você mencionou instituições de ensino, e os casos tratam sobre concurso e estágio probatório, mas a gente pode pensar no ambiente de trabalho, a gente pode pensar, digamos, na prestação de serviço militar obrigatório, e um monte de cenários em que algum tipo de acomodação vai ser exigida, né? E também pensando na multiplicidade de grupos que podem ter exigências de acomodação diferentes. A gente falou em gênero, pessoa com deficiência, grupos religiosos, quer dizer, são muitos cenários, muitas variáveis, e que é muito difícil para o judiciário estabelecer quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas. Por isso, eu concordo que medidas legislativas parecem ser mais desejáveis nesse sentido, mas o que me parece é que elas têm que ser feitas, elas têm que ser tomadas. Diego, e nesse sentido... eu ia falar que, nesse sentido do que a Juliana estava falando, é interessante, no entanto, que as teses colocadas pelos dois ministros, né, nessa divergência, elas são muito objetivas, digamos assim, né? Quase muito tudo ou nada. Claro que, por um lado, você entende que o Supremo, quando vai decidir tese desse jeito, ter um critério claro e objetivo é a maneira de fazer com que a tese seja relevante, porque, né, se depende, não sei, talvez, na prática, não resolve a questão. Você vai ter diversas ações individuais e que isso vai continuar reaparecendo. Mas é interessante que a tese do ministro Toffoli basicamente diz não há direito subjetivo a isso e ponto, né? A tese do ministro Fachin, ela é ampla no sentido oposto, né? No caso específico da questão de provas, ele fala, de liberdade de estágio probatório, ele fala, o legislador deve oferecer obrigações alternativas para que seja assegurada a liberdade religiosa ao servidor em estágio probatório. Então, existe sim um dever. E no caso de provas, já fica uma coisa talvez um pouco mais fluida, apesar de ter o dever. Eu consigo imaginar diversas etapas de questionamento, né? A tese proposta, pelo menos, claro que isso não foi decidido ainda, mas se fosse essa tese aprovada pelo Supremo, o que o ministro Fachin propõe diante de objeções de consciência por motivos religiosos e previamente apresentadas, devidamente fundamentada, o dever do gestor público de disponibilizar datas e horários alternativos para a realização de etapa de concurso público, certame público, vestibular, por força das crenças religiosas. Então, é claro que ela precisa ser previamente apresentada e devidamente fundamentada, mas, de qualquer maneira, imaginando que isso é só uma questão procedimental, coloca um dever. O administrador deve apresentar datas alternativas, e isso vale para concurso público, para vestibular, para todos os tipos de exames possíveis. Então, digamos que ela é muito para o lado oposto. E é interessante isso, porque eu chamo a atenção, né? Duas pessoas diferentes olham exatamente para o mesmo texto normativo, para a mesma Constituição, e chegam a conclusões que são tão diametralmente opostas, né? Uma dizendo que não existe direito subjetivo e ponto, por mais que o legislador devesse considerar, e seria bom se o administrador público levasse em consideração, e o outro que afirma que existe um direito, e um direito que digamos, é praticamente absoluto, né? Um direito que é líquido e certo, claramente. Eu consigo imaginar todos os mandados de segurança que poderiam ser impetrados com base nessa tese. Ou reclamações, né? Claro. Acho que um complicador adicional nessa discussão do papel do legislador e o que o voto do Toffoli nos diz sobre isso, é que se a gente volta lá no dispositivo constitucional, essa exigência, essa ideia da prestação alternativa fixada em lei,
ela vale especificamente, na maneira como a cláusula está redigida na minha leitura, e eu acho que é a do ministro Toffoli também, ela vale para o caso da pessoa que queira se eximir de obrigação legal a todos imposta. Então, acho que daria para dizer que o que é mais claramente uma omissão inconstitucional é, por exemplo, o serviço militar obrigatório não ter uma lei que preveja uma prestação alternativa. E aí eu me pergunto se seria o caso de equiparar, né, se a gente não tem que pensar em gradações aí desse dever do legislador. É importante que seja feita alguma coisa, mas o fundamento, me parece, não poderia ser diretamente, tão claramente, esse mesmo dispositivo e a prestação alternativa. Pelo menos da maneira como o Supremo vem entendendo, ela se refere apenas à obrigação legal a todos imposta. Aí a gente teria que discutir, que é um debate, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né, mas quais os limites de algo ser uma obrigação imposta a todos ou não? As pessoas querem fazer concurso, as pessoas têm o direito de fazer concurso, as pessoas precisam, né, ter a liberdade de conduzir esses projetos de vida. É só aquilo que o Estado, de fato, te força a fazer, ou são coisas que são materialmente necessárias na vida das pessoas, ter emprego, ter educação de alguma forma, realizar escolhas de projetos de vida, como casar, por exemplo, são coisas que vão precisar também de algum amparo legislativo para ter prestações alternativas, né? Mas fiquei pensando que não é evidente pelo dispositivo constitucional que haja uma omissão inconstitucional do legislador ao não criar, nesse caso, uma prestação legislativa. Eu sei que no seu ponto não depende de ser uma omissão inconstitucional, não é isso, mas acho que só para traçar essa distinção. Não, eu acho super, super interessante isso, Diego. Eu acho que é interessante a gente pensar como, quando às vezes o legislador coloca, no caso o constituinte, coloca um texto relativamente vago, a gente às vezes consegue enxergar qual é o caso típico que representa exatamente aquela situação, né? Então você está falando do inciso 8, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, então é mais amplo, não é só religioso, é filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Né? Então, qual que é o caso típico do que eles estão falando aqui? Né? E nota que ninguém será privado de direitos, essa que é a questão, ser proibido de ser privado de direitos. A gente está falando de serviço militar, claramente, e tem uma longa história na política mundial, inclusive, né, pessoas que se recusaram, desde a Primeira Guerra Mundial, pacifistas, né, Segunda Guerra Mundial, guerras do Vietnã, seja por motivo de convicção religiosa específica, a pessoa não poderia cumprir aquele serviço militar, seja por uma recusa de participar naquele conflito por achá-lo profundamente equivocado e assim por diante. Então, claramente, o que esse dispositivo tem em mente se existe um serviço militar obrigatório, pode ser que tenha uma punição, né? Alguém pode ser privado de direito por não fazê-lo, como de fato existe. Né? Todos nós que já temos exigência de obrigação de serviço militar, temos em algumas situações que apresentar o certificado de que estamos quites com o serviço militar. E que se não o temos, podemos ter algumas dificuldades, né? Isso é exigido para algumas questões da vida. E por isso, nós teríamos privados de direitos. O que ele está dizendo é que eu poderia me eximir, algumas pessoas poderiam se eximir de prestar esse serviço, mas elas não podem se eximir de cumprir a prestação alternativa. Então, a situação típica que está dessa prestação alternativa é o contrário, é que o Estado está te obrigando a fazer uma coisa, aquilo que o Estado te obriga, você não pode fazer por motivos de convicção religiosa ou política ou filosófica, o Estado tem que te dar uma alternativa, e apenas se você não cumprir essa alternativa, é que você poderia ser privado de direito. Então, é interessante que, de novo, aos casos concretos, talvez a questão do estágio probatório não é idêntica, mas se parece mais com essa situação. A questão é se o Estado deveria ter que te fornecer uma prestação alternativa. É claro que a gente pode pensar que para algumas profissões seja possível, ou mais ou menos possível, oferecer uma prestação alternativa, né? Por exemplo, você pode trabalhar no sábado, na sexta, mas você pode trabalhar no domingo, né? Tem coisas que são factíveis. É diferente, às vezes, de você não conseguir cumprir absolutamente as obrigações que são essenciais para o exercício daquela profissão. Então, isso seria uma discussão em si, mas é mais parecido com a questão do concurso público. Que a questão é, você está sendo privado de um direito por motivo de convicção religiosa, e é aí que entra a posição do Toffoli, quer dizer, não existe direito subjetivo, não existe um direito subjetivo a que o Estado
se acomode às suas necessidades nesses casos, que também é uma posição ampla, né? É uma posição, digamos assim, dura, né? Já que você está falando do dispositivo constitucional, eu só queria acrescentar esse elemento, só chamar a atenção para isso, né, de que é uma proteção a minorias e a escolhas minoritárias da Constituição, que é uma proteção que não tem nada a ver com uma característica, digamos assim, inata, entre aspas, né, porque muitas vezes as características são socialmente consideradas inatas, como raça, gênero, etc. Mas é interessante que é um tipo de proteção a uma escolha, mas que é considerada uma escolha tão importante, tão fundamental para a constituição da subjetividade da pessoa, que ela deve ser protegida, acomodada, né, e, inclusive, perante essas obrigações gerais. Então, é interessante, né, um tipo de proteção de minoria que é diferente daquele que muitas vezes a gente mobiliza, que é a vedação à discriminação por motivo odioso, né, que tem a ver com raça, ou, digamos, nacionalidade, ou gênero, ou mesmo com relação a capacidades físicas e cognitivas. Então, é interessante. Bom, a gente vai esperar a conclusão desse processo semana que vem, e essas dúvidas, essas posições diametralmente opostas, talvez se encontrem em algum momento. Quer dizer, acho difícil que se encontrem, né? Mas pelo menos a gente vai ter uma posição talvez distinta, talvez, quem sabe o Supremo encontre um meio termo aí. Recondo, posso fazer só um vínculo aqui com algo que a gente está falando nos outros programas. E essa discussão tem a ver com aquilo que a gente discutiu sobre vacinação também, né? Se eximir de vacinação por crença religiosa. Então, é um debate que talvez possa até voltar para o Supremo por outra via, né? Se esse julgamento, por algum motivo, não for concluído. A gente imagina que vai ser, porque também já tem uma sessão e meia já usada para isso, a não ser que alguém peça a vista, mas de fato isso é possível, né? Diga, Diego. E aí, só lembrando, já que a Juliana levantou a questão da vacina, esse dispositivo constitucional não te dá um direito absoluto, ele te dá, né, um direito com essa condicionante que o Tomás ressaltou, né, você não pode se recusar a uma prestação alternativa fixada em lei. Então, esse dispositivo já é uma acomodação, né, ele já está dizendo, você vai ter aí alguma chance de escolher algum arranjo alternativo, mas você não tem necessariamente o direito pela Constituição de escolher o arranjo que você quiser, né? Claro que a discussão vai ser se esse arranjo alternativo é constitucional ou não, mas a Constituição já sinaliza para que vai haver uma concessão dos dois lados. E sobre militares, o Ministério da Defesa mandou uma manifestação nesse processo sobre liberdade religiosa, e interessante pensar que se um militar, claro que o Brasil não tem tradição de guerra, felizmente já teve no passado, mas se um militar for para a guerra e na sexta-feira à noite ele tiver impedimentos religiosos, ele não vai poder deixar de ir para o fronte de batalha, e os militares, inclusive o Ministério da Defesa, falou que tem um regramento próprio especificamente por isso. Queria passar para um outro ponto aqui, o julgamento que terminou, esse sim concluído nessa semana, sobre de quem é a competência para julgar recursos contra decisões do CNJ e CNMP. E a gente vai fazer uma passagem rápida sobre isso. Eu queria ouvir você, Tomás, sobre esse assunto. É um tema com que o Supremo se bate há muito tempo, né? Sobre, no final das contas, as competências do CNJ e também como pode se litigar contra essas decisões. O que o tribunal decidiu, Tomás? Bem, basicamente o tribunal decidiu que a competência é do Supremo Tribunal Federal, né, para ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. O interessante é que a Constituição diz exatamente isso, né? Se for lá na linha R do artigo 102, a Constituição diz que compete ao Supremo julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, por que a controvérsia? Porque o Supremo, há algum tempo, como parte também, tipicamente, de uma certa justiça defensiva, percebeu que ter que julgar todas as ações que envolvessem todos os atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público seria, talvez, exagerado, digamos assim, ou seria um trabalho que eles consideraram que não fazia sentido. Então, eles interpretaram restritivamente esse artigo e consideraram que, se fossem ações mandamentais, né, mandado de segurança, por exemplo, seria competência do Supremo, mas para as ações ordinárias, não. E isso vinha funcionando há algum tempo, com algumas exceções, eventualmente alguns ministros tinham dado decisões individuais em sentido
oposto, a questão voltou, e a tese dos que defendem essa postura mais ampliativa é que a Constituição, quando restringe a tipos específicos, ela fala, e é verdade, nesse mesmo artigo, em alguns momentos, outras alíneas falam, será competente para julgar ou habeas data, ou habeas corpus, e no caso dessa linha, fala somente as ações. Então, basicamente, é um embate, de novo, o texto da Constituição é amplo o suficiente que permite essas duas interpretações. O Supremo foi e voltou nos últimos tempos em relação a isso, e é claro que tem certas... Por trás disso tem preocupações que me parecem ser praticamente pragmáticas, né? Preocupações com a maior ou menor viabilização do Conselho Nacional de Justiça, né? Da sua autoridade ser preservada, porque ter que responder a decisões de juízes federais pelo Brasil inteiro, às vezes é um problema para a efetivação das decisões do CNJ e do CNMP, então tinha a preocupação de preservar o Conselho, mas também a preocupação de preservar o Supremo, porque de ter que ficar decidindo essas questões. E, inclusive, algo que gera potencialmente um conflito interessante interno, né? Porque o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo, e essas ações são distribuídas para outros ministros. Então, essas ações que são de competência do Supremo Tribunal Federal têm relatores vários, que podem, inclusive, monocraticamente suspender decisões do Conselho, do qual o presidente do Supremo, um colega, participou, né, ou concorda, voltou. Então, isso é uma questão complicada, digamos assim, mas eles decidiram voltar atrás, decidiram pela competência ampla, então agora o Supremo vai ter que lidar com todas as ações, e talvez tenha a ver com o tema que a gente vem falando aqui, né? Talvez o Supremo esteja mais otimista com a sua capacidade de resolver todos esses processos nos últimos tempos, por conta de algumas dessas inovações recentes, como o plenário virtual, né? Eu acho como que esses casos serão resolvidos? Acho que é a grande pergunta. Se a competência do Supremo, eles vão ser decididos monocraticamente por esses relatores, e a gente pode imaginar talvez os conflitos que isso possa gerar, mas de qualquer maneira o fato de não ter uma decisão colegiada e as inconsistências que podem acontecer por relatores decidirem esses casos e não ter uma posição colegiada por muito tempo, ou se vai ser decidido colegiadamente, por qual colegiado? O colegiado real, presencial, ou isso vai ser decidido no plenário virtual? Isso é uma questão que acho que sabendo o volume de processos que existe, certamente não vai ser o plenário real que vai dar conta de julgar todas essas ações. O advogado-geral da União, né, Tomás, o José Levi, chegou a propor que houvesse uma repercussão geral para esses processos, que o Supremo pudesse dizer o que julgaria e o que não julgaria. Em uma forma de tentar equilibrar essas duas coisas, né? Mas, acima de tudo, também, nesse caso, né, havia uma discussão, e isso está no voto do ministro Gilmar Mendes, sobre o poder do CNJ, né? Que se o CNJ afasta um juiz e qualquer tribunal depois contesta essa decisão, derruba essa decisão, como é que fica o poder do CNJ, poder disciplinar do CNJ, né? Então, acho que isso também entrou na preocupação. Agora a gente vai ver o desenrolar desses casos, que vão começar a chegar para o Supremo, inclusive foi a decisão. Todos esses casos agora sobem para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual é a quantidade que vai chegar ao Supremo nas próximas semanas. E agora eu queria passar para o outro tema. A gente falou no início de o tribunal estar com uma pauta anódina e nós já estamos aqui há 38 minutos, 39, discutindo dois assuntos, obviamente, de peso constitucional e tal, mas que não condizem muito com o que nós estamos vivendo. Eu repito, nós estamos passando por uma pandemia, com efeitos econômicos, com o meio ambiente sofrendo problemas na Amazônia, Pantanal, com ainda instabilidade econômica, e a gente olha para o plenário virtual, e aí sim a gente vê alguns temas que mais condizem com essa pauta. E eu vou citar aqui, foi divulgada a pauta do plenário virtual da próxima semana, e o primeiro item é justamente sobre os efeitos daquela resolução do CONAMA, que revogou normas que tratavam de licenciamento para irrigação, limites de área de preservação ambiental, um tema bastante presente na agenda de hoje, da mesma forma, ainda nesse assunto, queixa-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, eu queria ouvir vocês sobre, não sobre a pauta específica desses processos, mas nós debatemos isso no episódio anterior e nós continuamos vendo, aparentemente, isso, uma transferência
desses assuntos da pauta política, da pauta nacional, para o plenário virtual, saindo do plenário físico. Então, eu queria ouvir vocês, queria começar com o Diego sobre isso, porque a gente, antes do programa, já estava falando um pouco sobre esse assunto, né, Diego? Não é que o plenário físico tenha que estar afinado com a pauta conjuntural, e você mencionou isso hoje também, mas esse deslocamento para o plenário virtual, o que isso significa? Significa que o presidente do Supremo está querendo mais discrição? Significa que esses processos estão indo para lá porque são mais simples? Significa que ele não quer entrar numa rota de colisão? E depois queria até te pedir que citasse alguns processos que poderiam estar sendo pautados, poderiam ser pautados para o plenário físico, que não estão, e que aí sim seriam dessa pauta conjuntural. Acho que isso é uma referência que muita gente observa quando fala do tema. O Nelson Jobim teria inaugurado essa tradição da pauta temática, né? A pauta que é deliberadamente escolhida segundo critérios de relevância, saliência política, talvez inteligibilidade também pelo público mais amplo, assim, para que o Supremo tivesse uma presença semanal discutindo algum tema relevante para a sociedade, né, que aparecesse nas páginas dos jornais, na imprensa. Mas acho que, uma vez que você considera que o critério do que é relevante, né, pode não só a relevância, mas a dificuldade jurídica do tema, a urgência do tema, né, e que a pauta do plenário físico, como sabemos, é escassa, né, não é uma pergunta absoluta, esse tema é relevante, tem 100 temas relevantes lá esperando julgamento. O plenário virtual coloca mais em evidência como é que o problema é relativo, não absoluto, né, o que você vai priorizar e onde. E esse caso, o que a gente está em transição nesse momento é tentando aprender não só os critérios que esses decisores dentro do Supremo vão utilizando para puxar uma portinha para cá, plenário virtual, físico, como vai ser decidido, mas como é que eles interagem entre si também, né? Então, para dar um exemplo recente, nessa semana agora, o ministro Cássio Nunes Marques, ele tirou do plenário virtual um julgamento que envolvia, né, a legalidade, a possibilidade do presidente Bolsonaro bloquear seguidores da sua conta numa rede social. Então, a pergunta básica é se aquilo é uma escolha exclusivamente privada, né? Ele é um cidadão, não deixa de ter a sua liberdade. Né? Não deixa de ter a liberdade de usar a sua conta em rede social como quiser, bloquear quem quiser, ou se, dado que ele é presidente, que ele produzia conteúdo que tinha caráter político e, às vezes, até institucional, oficial, usando essa conta, se isso limita, de alguma forma, a sua capacidade de escolha. Um tema que combina, né, urgência. Novamente, tem outras coisas mais urgentes para o Brasil, não tenho a menor dúvida, mas esse tema ele é importante no momento, ele não é óbvio juridicamente, e ele é relevante, evidentemente. Então, ele poderia ser discutido em qualquer um dos dois ambientes. O ministro Cássio Nunes Marques pediu destaque para ele sair do plenário virtual para o plenário físico. Agora que vai para o plenário físico, nós não sabemos, né? Não depende só da escolha do ministro Nunes Marques. Talvez ele possa ter pensado, esse é um tema que precisa de mais visibilidade, e precisa da TV Justiça, precisa de maior repercussão pelas razões que a gente discutiu em programas anteriores. Pode ser, porém, que ele esteja já contando que, uma vez no plenário físico, esse tema não vai ser decidido tão cedo, né? Porque tem muitos processos. Pode ser decidido depois da aposentadoria do ministro Marco Aurélio em junho do ano que vem, que é o relator. Tudo bem, ele já deu o voto. E que já deu o voto. Caso só volte depois que o ministro Marco Aurélio estiver fora do Supremo já. Sem dúvida, é muito difícil ler, então, nesse caso, né? Com o que a gente sabe da pauta do plenário, tirar do plenário virtual e jogar no plenário físico pode ser o seu reconhecimento da suma importância daquele caso, ou a sua aposta de que ele não vai ser julgado no futuro próximo, né? E é bem difícil arbitrar isso com o que a gente sabe sobre o Supremo em cada caso. Talvez fique mais fácil, no caso concreto, imaginar que é para atrasar, né? Eu acho que no caso do ministro Nunes Marques, nesse caso, a gente precisaria ter uma leitura de qual seria a posição do plenário sobre isso, né, para tentar arbitrar isso melhor. Mas, então, a gente fica nessa dificuldade. E sobre a pauta, eu acho que uma coisa que dá para dizer talvez a gente precise se acostumar com a ideia
né? Novamente, isso depende de várias estratégias dos ministros que podem ser criticáveis, mas em algum momento vai ter casos que a escolha ou é plenário virtual, ou é 1 ano, 2 anos sem julgar. Né? Esse é, digamos, esse é a versão solar do problema, é a versão, né, todo mundo poliana, não tem estratégias, poliana, exatamente, a versão poliana talvez seja melhor do que não decidir. Então, pega, por exemplo, um tema que está lá esperando pauta no plenário, né? Você pediu um exemplo, a questão da descriminalização da posse de drogas, que foi liberado para julgamento já há muito tempo e não foi pautado. Né? Esse é um tema, acho que todo mundo concordaria que é importante que seja decidido no ambiente de interação, de deliberação da TV, de transparência da TV Justiça. Né? Onde começou, exatamente. Já tinha 3 votos ali, né? Foi um pedido de vista do Thierry Zavascki, que interrompeu o julgamento. Depois foi para o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a cadeira, que já liberou para julgamento e não foi pautado ainda. Mas se a pergunta for, esse processo é melhor que ele seja julgado no plenário virtual ou não seja julgado no futuro próximo, talvez a resposta tenha que ser plenário virtual. Né? Então, essa é mais uma camada de dificuldade para se posicionar sobre a agenda do Supremo nesse momento. O plenário virtual vai dar muita pauta para a gente ainda, e só antes de passar a palavra para o Tomás, só lembrando uma dificuldade adicional, Diego, e a gente viu isso nessas últimas semanas. Repito, o plenário estava 3 semanas sem decidir nenhum processo, todos eles ou com pedido de vista ou interrupção. O plenário gastou 2 sessões e meia para decidir esse caso CNJ-CNMP, e vai gastar mais 2 sessões e meia, já gastou 1h30 para decidir esse sobre liberdade religiosa. Quando o ministro joga para o plenário físico, ele certamente está colocando esse processo numa fila que nós sempre soubemos que era congestionada e que ela pode se congestionar ainda mais, dada essa velocidade reduzida agora no plenário físico. Então, e mais, né? É uma estratégia que se pulveriza. Qualquer ministro agora pode destacar, isso está no regimento, óbvio, mas vira uma estratégia de cada um por si, né? E a gente não sabe, Felipe, às vezes essa pergunta que eu coloquei, imagina que o ministro pode se fazer de boa fé, né? Ele pode pensar, eu não tenho a menor dúvida de que não é ideal que esse tema seja decidido no plenário virtual. Eu queria o plenário físico, mas jogar para o físico pode ter esse efeito que você está destacando. Então, deixa rolar. Aí você não pode facilmente pegar o silêncio de um ministro e não pedir destaque, e não protestar contra o plenário virtual para um dado caso, como se fosse concordância de que esse tema é de menor importância, ou tem que ser julgado fora da transparência da TV Justiça, bem delicada essa interpretação. Queria ouvir o Tomás e depois fazer uma pergunta para vocês, exatamente sobre reverberação das decisões no plenário físico ou no virtual. Mas diga aí, Tomás. Certo. É que, na verdade, eu acho que a gente tem que diferenciar exatamente relevância de complexidade, né, que não são a mesma coisa. Há casos que chegam ao Supremo que são extremamente irrelevantes, mas colocam diante do Supremo a necessidade de tomar uma decisão sobre um caso, sobre uma questão, mas cujo o debate jurídico por trás dessa decisão é pacífico, seja na comunidade jurídica como um todo, seja no próprio Supremo, né? Apenas a reafirmação da sua jurisprudência e assim por diante. Há outros casos que são complexos, mas não são relevantes. É um debate difícil, a interpretação constitucional pode não ser óbvia, não existe um caso específico que teve que lidar com essa situação, mas de fato, em termos de impacto, o número de pessoas que sejam afetadas por isso, ou a relevância da sociedade, que a sociedade parece dar a essa questão, seja pequena. Né? Então, acho que tem um pouco também da gente pensar para que servem funcionalmente esses espaços. Né? O plenário real, ele seria claramente privilegiado para casos que são relevantes e complexos. Né? Por que as duas coisas? Porque complexo é importante, porque a deliberação que o plenário real permite exige que, se exige uma deliberação real, se é um caso difícil, a gente precisa estar no espaço que isso possa acontecer. E como é um recurso escasso, como não dá para pautar tudo, como essa deliberação privilegiada só pode ser utilizada, não está disponível para todos os casos que precisam de decisão, então a gente tem que privilegiar baseado em relevância.
E daí eu só diria que, daí eu concordo com o Diego, mas eu diria que o caso da descriminalização do uso de drogas, ele é antigo, já está há muito tempo esperando uma pauta, então isso também, além de tudo, né? Mas ele é complexo e ele é relevantíssimo e urgente, até porque ele afeta a situação de pessoas presas ou que estão sendo presas hoje ou que poderão ser presas no futuro. E uma situação carcerária gigantesca. Então, assim, é muito difícil você imaginar qualquer justificativa para que esse caso não esteja ali com prioridade número 1. Se é verdade que o Supremo julga poucos casos por ano, a gente está falando de algumas poucas centenas, mas acho que é fácil saber, ou acho que relativamente é possível achar um certo consenso sobre quais são os 10 que são realmente complexos e urgentes, e eu diria que criminalização de drogas está entre os primeiros, né? Claro que pode ter outros motivos, e daí sim, estratégicos para que esse caso não esteja sendo pautado agora. Talvez o Supremo e os presidentes, os relatores, podem estar de olho nisso, né? A composição atual decidiria de um jeito ou de outro. Pode ser que isso faça com que quem tem controle sobre a pauta, prefira adiar a decisão para o futuro, quando a sua posição pode ser vencedora. Haveria uma grande reação do Executivo ou da opinião pública, isso pode ser algo que o Supremo considere. Descritivamente, não estou dizendo, não entrando no mérito se deveria ou não deveria considerar isso. A questão é que, de fato, isso acontece. Mas é difícil você justificar, até por um outro detalhe, né? Que o dia que esse caso for pautado, ninguém diz que ele vai terminar. Se é verdade que a gente teve 3 votos de um pedido de vista e o ministro Alexandre de Moraes já devolveu esse processo há algum tempo, pode ser que volte, quando ele for pautado, porque a gente tem o voto do ministro Alexandre de Moraes e só. E que em seguida alguma outra pessoa peça vista, ou que fique para uma outra sessão, para o futuro, para uma pauta futura e simplesmente continue pendente. Então é importante que seja pautado, não só porque a decisão é urgente, mas até porque pode ser que para o processo andar, mesmo no mínimo, né, mesmo que ele não se conclua, a gente sabendo quanto demora para um processo que ele alcance a conclusão, que ele se mova. Mas é muito improvável que isso aconteça nesse momento. E é um caso interessante, porque está todo mundo decidindo nesse sentido até agora, né? Nós temos só 3 votos, e os 3 votos, com variações sobre amplitude, são todos no sentido da descriminalização. Num país em que a criminalização continua valendo e as pessoas continuam sendo criminalizadas por essa atitude. A gente está falando aqui de critérios que justificariam a mobilidade, digamos, do plenário virtual para o plenário presencial e também critérios que justificariam porque alguns deveriam ir na frente no plenário presencial, né? Envolve relevância, urgência, etc. Estava fazendo aqui uma lista, tentando me lembrar de casos que estão pendentes de julgamento, né? E aí, claro, não colocando nessa lista necessariamente, quer dizer, tem a dificuldade de que às vezes nem o relator liberou o caso para julgamento, mas que são casos que às vezes estão há muito tempo. E tem casos para todos os gostos, né? Tem vários casos relacionados à Covid, se a gente pensar urgência, coisa da ordem do dia, que não necessariamente envolve controvérsia política, a gente tem casos de Covid nas prisões, a gente tem plano de combate à Covid em comunidades quilombolas. Então, por exemplo, a gente tem casos enormes sobre direitos fundamentais que já tem a liminar concedida. Então, a gente tem o caso do estado de coisa inconstitucional das prisões, a gente tem a liminar que foi concedida na DPF das favelas, por exemplo. A gente tem casos que têm já uma jurisprudência consolidada, mas que são importantes em termos de direitos fundamentais, como o Escola Sem Partido, que a gente falou que foi tirado de pauta recentemente sem justificativa. A gente tem ainda sobre atualidades, né, e movimentações do governo, a gente tem ação contra a resolução do Ministério da Saúde que restringiu o aborto legal, que criou uma série de empecilhos para o aborto legal, e é recente, está na ordem do dia, e é de direitos fundamentais, né? Então, são muitos casos. A gente tem casos em que tem uma inconstitucionalidade flagrante, como, por exemplo, a lei que expandiu a competência da Justiça Militar para crimes dolosos contra a vida, que a Constituição diz que é a competência do júri. Isso sem falar sobre todas as outras que têm a ver com expansão de competência da Justiça Militar, mas essa é muito flagrante, e está aí, né? Está pendente de julgamento. Quer dizer, tem ações para todos os gostos e que se encaixariam em todos os critérios e que não estão sendo julgadas nesse momento. Eu acho que é um pouco a partir daí que vem a nossa crítica sobre o que está sendo julgado, né? Ou sobre a demora em que os julgamentos estão levando, porque tem muita coisa importante que está represada por uma razão ou por outra, seja pelo relator ou seja pela presidência, mas que poderiam aí estar sendo
julgamentos proveitosos, né? O caso de drogas também, mas você citaria mais 2 casos que você acha que poderiam estar serem pautados imediatamente, mas estão sendo deixados de lado? Olha, acho que um caso que é parceiro da questão da utilização das drogas, que também tem a ver com garantias penais, é a questão dos juiz de garantias, né? A lei criou a figura do juiz de garantias. Isso aconteceu em dezembro de 2019. Foi imediatamente impetradas algumas ações, algumas ADIs, né? O relator é o ministro Fux. Imediatamente, como era plantão, o ministro Toffoli era o presidente, ele suspendeu a implantação do juiz de garantias por 180 dias, dando um prazo, como a lei estabeleceu um prazo de 30 dias. Né? Então, basicamente, o Toffoli considerou como se tivesse expandido a vacácio, né? Ele expandiu para 6 meses, achando que talvez fosse razoável esse tempo para que fosse implementada essa inovação, que envolveria realmente uma reorganização do judiciário. O ministro Fux, relator, ele não achou isso suficiente. Assim que acabou o plantão e ele assumiu o caso, ele manteve a suspensão do juiz de garantias, mas sem prazo, sem nenhum prazo. E depois de um tempo, ele até convocou uma audiência pública para isso, que não foi realizada, porque foi suspenso por causa do Covid. E uma coisa interessante nesse caso, que chama atenção para várias coisas que a gente fala aqui, dos poderes do relator e dos poderes individuais, para você não só dar a decisão, mas você controlar a pauta, né? Algo sobre o Diego e o Leandro Moliano escrevem no Ministocracia, um artigo super importante da área, né? Que eles falam que a questão não é só o poder de você dar a decisão liminar, mas é que você consegue controlar para que ela não seja submetida para apreciação do colegiado. Esse é um típico caso disso. O ministro Fux deu essa liminar. Como relator, ele não a liberou para a pauta, primeiro argumentando que haveria uma audiência pública primeiro. Ela não foi realizada. Quando ele foi assumir a presidência, quando você assume a presidência, tem sempre uma questão sobre que casos continuam com você e que casos você passa para o outro ministro. Quando você vai para a presidência, o seu acervo, o ministro que está saindo da presidência, o ministro Toffoli, fica com os casos pendentes do seu gabinete. E tem uma discussão sobre que casos ficam ou não. Um critério, geralmente, para casos que vão, é casos liberados para a pauta. Então, curiosamente, o ministro Fux, no dia da posse dele, liberou para a pauta esse processo. Esse processo formalmente poderia ser pautado a qualquer momento. Só que agora quem controla a pauta é ele, porque ele é o presidente. Então fica a pergunta, será que ele vai pautar esse caso? Será que depois, quando ele sair da presidência, vai ter alguma nova tramitação, ele vai reconvocar essa audiência pública? Enfim, muitas coisas podem acontecer até lá. Mas isso chama muita atenção para um caso que é importante, que afeta garantias de todas as pessoas que estão sendo processadas criminalmente no país, poderiam ter essa garantia que o legislador criou. De novo, nota que a gente fala muito sobre como às vezes o Supremo inova e cria. Isso foi uma inovação legislativa. O legislador criou essa proteção, um instituto para gerar uma proteção processual, e quem foi lá e suspendeu foi o ministro do Supremo, e disse não. E enquanto isso, as pessoas continuam sendo processadas sem nenhuma exigência. Acho que eu diria, você pediu 2, acho que dos 2 já seriam esses 2, os 2 que eu já falei. Já estão de bom tamanho. Inclusive, você mencionou isso, o ministro Fux, que no discurso de posse falou em deferência do Legislativo e que o Legislativo não deveria passar para o Supremo suas tarefas. Aí o Legislativo cumpriu sua tarefa e aí a lei foi suspensa. Queria aqui só mencionar mais um também, o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro e também contra Sérgio Moro, não, o aberto a partir das afirmações de Sérgio Moro de interferência política na Polícia Federal, está parado por conta da indefinição ainda sobre o depoimento do presidente, se deve ser presencial ou se pode ser por escrito. Ela que parece que sumiu da agenda do Supremo. E eu queria aqui, para a nossa rodada final, eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana, muito rapidamente, começando pela Juliana. Vou falar, então, de um caso que está no plenário virtual e que vai ser fechado hoje, que é a discussão sobre abate de animais apreendidos. A discussão é se animais silvestres ou domésticos apreendidos por maus tratos podem ser ou não abatidos, né? Que é uma coisa que eventualmente acontece, e o ministro Gilmar Mendes, o relator, deu um voto contrário, né, a essa possibilidade, dizendo que justamente quando a autoridade, no caso ele menciona judicial, se utiliza dessa norma de proteção aos animais para posteriormente abater esses animais, vai no sentido inverso da proteção aos animais e ao meio ambiente que está prevista na Constituição. Mas é interessante que no final do voto ele faz um destaque, né, para
para a questão da criação de animais para consumo, né, e alimentação. Então, para que o argumento dele não seja expandido a ponto de dizer, bom, então não pode ser feita a criação ou abate dos animais para consumo e para alimentação. E aí ele faz a ressalva dizendo que ela deve ser realizada a partir de determinações sanitárias e de proteção humana e ambiental. Então, é um caso de defesa do direito dos animais, mas que não expande ou equipara os direitos dos animais aos direitos digamos assim, dos seres humanos, ou no caso, um caso na linguagem de quem defende o direito dos animais, de animais não humanos, né? E só para ressaltar aqui, esse não é um caso que está sendo unânime, né? Existe uma divergência aí aberta pelo ministro Marco Aurélio, só para chamar a atenção. Diego, você, o que você destaca? Bom, tivemos agora eleições municipais em todo o país, na semana passada, e um dado importante dessa eleição foi o que aconteceu em torno do relativo atraso na apuração, né, na apresentação dos resultados finais pelo TSE. O atraso foi bem modesto, é que a gente estava bastante mal acostumado em anos anteriores e houve uma mudança no sistema esse ano. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, foi a público explicar e justificar essas horas adicionais na apresentação dos resultados. Terminou tudo bem, fora o fato de que prejudicou a comparação favorável que a gente vinha fazendo com a eleição americana, né? A demora na eleição americana continua sendo muito maior do que a nossa, mas as piadas ficaram prejudicadas. Fora isso, foi uma demora bem controlada. O que eu queria chamar a atenção não é em si as eleições ou a demora, mas o fato de que, isso foi enfrentado também pelo TSE, houve uma tentativa de ataque hacker que foi imediatamente utilizada, né, em uma série de iniciativas de desinformação para tentar estimular essa ideia de que teria havido algum tipo de ataque hacker na apuração, né, que a demora teria a ver com isso, que os resultados não seriam confiáveis. Isso é extremamente perigoso e, no entanto, extremamente previsível, né? Dado os tempos que a gente vive, o TSE já vinha se preparando para combater iniciativa de desinformação desde a eleição anterior, só que dessa vez juntaram, né, duas coisas que estavam aí quicando, que era uma questão de tempo até que elas aparecessem juntas, né? A desinformação em tempo real alegando eventual problema e fraude nas eleições, com um ataque hacker aparentemente coordenado com isso, possivelmente coordenado com essa iniciativa de desinformação, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, um cenário muito difícil, e o TSE passou por um teste delicado nesse domingo, né? Terminou bem o problema, mas ele sinaliza dificuldades que eu acho que não vão nos deixar nos próximos anos. Tomás, e você? Então, essa semana eu estou nas dúvidas sobre um fato muito relevante, porque o nosso tema tem sido exatamente a falta de grandes temas aparecendo. Vou dizer algo que me chamou a atenção. Me chamou a atenção que o governador do Rio de Janeiro, em exercício, né, Cláudio Castro, pediu que fosse declarado inconstitucional um artigo de uma lei de 2019 que proíbe a prisão de policiais militares por infrações disciplinares, né? Então, um tipo de conflito que a gente não vê sempre no Supremo, né? É uma lei, o legislador inovando, tentando proteger garantias dos policiais militares, e o governador indo ao Supremo pedir dizer que essa lei é inconstitucional, para que as pessoas possam ser punidas por suas infrações. Eu acho que é um caso que coloca questões não óbvias num jogo, né? Por um lado, a gente geralmente imagina que a gente vê muitas iniciativas tentando proteger militares, retirar a sua responsabilização da justiça comum, por exemplo, mas também existe uma certa preservação de hierarquia e o interno e na ordem, e com isso, na verdade, a gente tem várias garantias individuais do policial militar, que são, às vezes, deixadas de lado nesses procedimentos administrativos internos que permitem, inclusive, permitiam, pelo menos, inclusive, prisão por suas infrações disciplinares, né? Então, acho que a questão às vezes é difícil você
responsabilizar uma das pessoas por um crime, mas ela pode estar submetida a uma prisão disciplinar por uma falta absolutamente leve de comportamento na sua condução dos seus deveres, né? E a gente vê o governador indo pedir a inconstitucionalidade dessa garantia. Mas, de novo, será que o Supremo vai se pronunciar sobre isso em algum momento em breve? Acho muito improvável. Mas foi algo inusitado, digamos assim, que me chamou a atenção nessa semana. Perfeito. Só fazendo um comentário sobre o que o Diego mencionou de segurança do sistema do TSE, houve uma dificuldade de comunicação também, né? Porque se o presidente tivesse supesado, calibrado as expectativas, era normal que esse atraso pudesse acontecer, mas isso não foi dito, se confiou que sairia tudo perfeitamente, quando tecnologia e informática sempre nos causa alguma surpresa, né? Mas a gente vai ver provavelmente já no ano que vem alguma mudança nessa área no TSE, já preparando para o combate que vai ser na eleição de 2022, e para quem quiser, nós falamos sobre esse assunto há 2 episódios aqui no Sem Precedentes com a Silvana Battini. A gente queria agradecer vocês, semana que vem estamos de volta. Obrigado, gente. Obrigado. Até lá. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.